Mas, senhores, o assunto é água. Ontem foi Dia Mundial da Água. O objetivo é divulgar a audiência quarta-feira ou falar para os ouvintes a problemática que a gente vive hoje? Com a questão Coxan, AGE, para a gente ser bem objetivo também, para fluir. Gustavo, começa contigo. Vamos usar a expressão, a tua bronca, a tua preocupação. O que o senhor acha mais importante para quem acompanha o assunto água aqui em Farroupilha? Quais são os tópicos que o senhor gostaria de repassar para a gente? Dava para ficar uma hora falando, né? Mas vamos mais, lá. Né? Os tópicos principais, eu acho que a gente já levantou a bandeira, são a questão água. Reservatórios, nossos reservatórios, eles não têm nenhum plano. Barragem do Burati, barragem da Julieta. A gente teve conversas no ano passado, que as entidades se reuniram para a renovação do contrato com a Corsã, as áreas não eram nem citadas. Então, de novo, nós temos diversos problemas lá no Burati, com invasão, descarte de resíduos, né? Uma área nobre, linda, com um potencial magnífico, turístico inclusive, a ciclovia agora está passando lado a lado. Então, uma área com um potencial grande, negligenciado. A gente vem para a questão de água e esgoto. Parece que vai ter amanhã algum anúncio da prefeitura, uma parceria com a UX para planejamento de água. Importantíssimo, porque... Só com detalhe, eu estou antecipando que a gente foi um pouco atrás. É um planejamento, um trabalho que vai durar mais de um ano para frente. E aí, quer dizer, o contrato não vai ser... E também aí a pergunta, a interrogação... Nesse período, até terminar esse planejamento do saneamento, enfim, vai ser feito alguma coisa só para a gente... Aquela questão, a gente precisa pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Esse é o ponto com a água. Me parece que isso embasa uma futura renovação, ou concessão, ou licitação para serviços de água e esgoto. Como o município tem muito pouco... né? Seu planejamento sempre foi delegado, e isso não é uma realidade só nossa, mas foi sempre tirado da mão do prefeito, assina com a Corsã e terceiriza o problema. O que a gente vem verificando aí ao longo do estado, e problemas que tiveram com a nova Corsã, também em outros estados, é muitas vezes que o município ele contrata uma empresa para prestar um serviço que ele não sabe qual é o serviço. Eu quero que tu trate esgoto, como? Não sei. Eu quero que tu forneça água, da onde? Também não sei. Se vira, né? A mesma coisa que eu trago um exemplo, o Rogério vai construir uma casa, ele me contratou, eu, Gustavo, daí eu vou dizer, tá, e qual é o projeto? Não sei, te vira. Tu faria isso? Não. Então é o caminho que o limbo que muitos municípios estão hoje é esse. Eu quero que a companhia invista, que ela cumpra os métodos de saneamento, mas eu não tenho ideia de como município. E eu acho que é esse trabalho que precisa ser pavimentado para a gente conseguir, de fato, avançar. Gustavo, e deixa que o Márcio e também o Pancoto, o microfone está aberto aí, por favor. Mas só um detalhe, o objetivo também nosso hoje, nesse jogo rápido, dá uma provocada na população, porque eu falei isso um tempo atrás e volto. O assunto água com os ouvintes, num geral, não rende. O pessoal quer água em casa, né? E vambora. Não quer saber o que está ocorrendo. A gente vê um grupo que está dialogando já há um bom tempo, está preocupado. Preocupadíssimo. Mas, digamos, Gustavo, Márcio e Pancoto, o que é importante nós, a população, saber os riscos se corre se permanecer dessa forma? Os riscos eles estão inerentes à questão de tarifa, não bem definidas. Todos os custos que a gente for colocar em saneamento, eles invariavelmente eles vão vir na tarifa agora ou no futuro. Então, um sistema caro de tratamento de esgoto, que a gente falou bastante sobre ainda, o projeto é da Corsã, ainda estatal, da nossa estação de tratamento de águas, lá no Altos do Santa Catarina. Tem que bombear esgoto. Um ativo extremamente ilógico do ponto de vista técnico. Tu tem um custo de bombeamento incrível. Muitas redes. A gente sabe que rede custa 10 vezes mais que estação de tratamento. Então, nunca se entendeu como sociedade a lógica disso. E é esses pontos que eu acho que a sociedade, e com o Fórum de Entidades, aquele movimento que ocorreu ano passado, os vereadores dialogando, aconteceu algo inédito na nossa cidade, eu acredito nessa questão, o ano passado. Se começou a botar à tona esses problemas,
E hoje, pelo menos dentro daquele fórum, se tem uma lista de necessidades reais do município que tem que ser abordadas para a gente falar de uma concessão. Esses pontos têm que estarem listados, né? E um desses pontos, Rogério e ouvintes, é a questão dos núcleos urbanos que estão nas áreas rurais. Eu posso citar aqui Caravaggio, São Marcos, Jansen, Vilarica, Nova Sardenha, e tem mais alguns outros. Como é que fica o abastecimento dessas comunidades? Pela proposta que existia de aditamento desse contrato já existente, aqueles poços artesianos que estiverem na área urbana passam a ser da Corsan. A Corsan seria a responsável. Mas e aquelas famílias que moram fora daquela área urbana e são abastecidas por um poço que está na área urbana? Como é que ficaria o abastecimento dessas famílias? A realidade hoje, 2026, muitas famílias do interior ainda se abastecem com aquele tradicional poço artesiano? Todo o interior, praticamente, tirando Nova Milano, que tem a rede da Corsan, praticamente todo o interior é com poços artesianos comunitários, né? Então, aqueles poços que estão em área urbana iriam passar para a Corsan. Então, essa é a nossa preocupação, além de todo o restante, o que o Gustavo já falou, a reservação de água. Nós vamos simplesmente perfurar poços profundos, tirar aquela reserva de água que é para uma vida inteira à frente, né? Nós recebemos a água dos nossos antepassados e como que vamos deixar para os nossos descendentes? Então, aqueles poços profundos são 37 anos, né? Exato, os poços profundos, o aquífero Guarani é um bem da humanidade, não podemos começar a tirar água de lá agora. Então, a falta de reservação de água que não estava naquele projeto é uma provocação que nós fazemos. E, além disso, eu posso citar a educação ambiental, que seria necessário que uma empresa como a Corsan, ou quem venha assumir, tenha para educar os jovens com relação à manutenção da água. Somente 1% da água do planeta Terra, né, Gustavo, é água doce. Olha o que está acontecendo lá no Oriente Médio, as águas estão dessalinizadas e estão atacando as usinas de dessalinização de água para consumo. Então, nós temos um privilégio aqui de ter a água à vontade, nós temos que cuidar dessa água. Então, como vamos cuidar? A empresa que vencer a licitação, seja ela quem for, o que vai acontecer, não se sabe, o estudo vai servir para isso, tem que pensar na educação ambiental em relação à preservação das águas, o cuidado com a água, não poluir a água, poluir o menos possível, né? Então, são vários pontos que são necessários um estudo e eu acho que o poder público realmente tomou a atitude certa. Espera e vamos estudar. Mas o detalhe esse que a gente tem que falar, vai ser um trabalho a longo, não vai ser um trabalho de 2, 3, 4, 5 meses. Mas o contrato atual termina em 2033. Então temos um Mas tempo. o receio, eu estou indo na prática, tá? Desculpa, estou indo na prática. O receio que eu tenho é que depois que começou essa discussão, a Corsan puxou o freio de mão e os investimentos pararam. Isso... É só olhar o dia a dia aqui na rádio, que é a queixa de vazamento, a demora para resolver um vazamento que não é nenhum favor que a gente está fazendo, é desperdício de água tratada. Estou pegando um detalhe, então o receio, digamos, esse trabalho vai demorar mais de um ano que a UGS vai fazer com o município, que aí ela vai poder de repente sugerir se ela sugere uma nova licitação, se ela sugere permanecer como está, os detalhes, enfim. Eu quero saber esse tempo aí. Eu entendo, não sou morador da área urbana, mas quando estou no sindicato eu vejo que frequentemente falta água. Ali na Rua Coronel Pena de Moraes 765. Frequentemente falta água. Nossas caixas, nós temos 5 grandes reservatórios, porque senão falta água. Mas então, eu percebo que essa situação ela iria acontecer de qualquer maneira, me parece, Rogério. Faltar água, não consertar vazamentos, né? Os dejetos das estações de tratamento da Corsan, onde que vão, né? Como que são tratados. Tudo isso eu acho que estava meio que ali para ser atirado, né? Só uma frase aí que o senhor falava há pouco, questão de se seguir como está no projeto, o interior, os postos artesianos serão administrados pela Corsan AGEA? Aqueles que estão em áreas urbanas do interior. São Marcos, Caravaggio, Jansen, Burati, Vilarica, Nova Sardenha. E hoje são administrados pelas associações da água de cada... Isso. Todos os que estão em área urbana passariam... E qual é o receio? O receio é que aquelas famílias que não estão dentro da área urbana, que são abastecidas por esses postos, fiquem sem água. A Corsan vai ter a obrigação de atender somente a área urbana. E aqueles que recebem água e não estão mais em área urbana.
Isso tá no... Tá no contrato. Pancoto, o que o senhor vai achando aí, já que o senhor já se manifestou, acrescentando aí, por favor? Sim, olha, mas retomando um pouquinho, Rogério, aquilo que a gente conversava na sexta-feira aqui. O contrato prevê até 2033, entendeu, né? E aí, quando eu falei aqui em letras radicais que houve total negligência da Corsan e também negligência do poder público por não ter cobrado, porque os planos foram estabelecidos, inclusive o plano de saneamento desde 2008, 2015, e tudo foi resolvido nos gabinetes, entendeu, né? E tanto que aqui já foi conversado pelos colegas, quer dizer, na possibilidade agora de privatização de assinado o adendo aqui, não constava nada, por exemplo, um problema que foi levantado aqui pelo colega aqui, o Márcio, realmente, quer dizer, precisa prever, a população de Farroupilha cresce, precisa prever o aumento da própria barragem de captação do Rio Burati, todo o entorno que hoje está literalmente abandonado, entendeu, né? Com exame, precisa fazer exames periódicos da água que entra na bacia de captação, porque a gente até conversava, até tinha aqui a colega Suzana dizia, não, os agricultores não, tudo bem, não devemos prejudicar sob hipótese alguma nenhum agricultor da área, né, entendeu? Mas se precisar realizar ali um prado, precisar fazer fossa, filtro, sumidouro, entendeu? Precisar mudar da forma de cultura, essas pessoas terão que ser remuneradas. Que é um centavo para que garantir, porque a água não tem nada mais importante do que a água, entendeu, né? Então, fora isso, por exemplo, fora toda essa questão, né, que tem que ver, porque o pessoal está achando que resolver abrir posto artesiano seja a solução. Quer dizer, eu vi que muitas cidades que abriram postos artesianos normais estão com um problema sério de água. Me ligava, inclusive, vereador em Fagundes Varela, meu sobrinho, dizia, tio, nós tivemos que esse fim de semana ir tomar banho no interior porque não tem água no município, em Fagundes Varela, entendeu, né? Então, o problema todo é que nós vamos provocar postos artesianos realmente naquilo que nós temos de mais sagrado, que levaram milhões de anos para poder chegar nesse nível. Como é que ficarão as gerações futuras, entendeu? Então, realmente, a barragem, por exemplo, aqui embaixo da Julieta, que é reserva técnica, né, não consta nos planos, né? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas consta nos planos de manutenção e de cuidado com essas duas. Então, isso eu espero... E repete que a gente falou muito pouco sobre isso. Nesse novo contrato com a Corsan AGE, não consta o que, Pancoto? Não consta nada de nenhum plano de recuperação da bacia da Julieta, nenhum plano de recuperação da bacia da Burati. Né? É que o aditivo contratual, esse adendo é importante, até o argumento que vinha nas discussões da EGEA seria que, como é um aditivo de contrato, ele não pode mudar muito o seu escopo. E o escopo do contrato da Corsan, ele era um escopo padrão para todos os municípios que não detalhava nada. Então, por exemplo, na barragem da Julieta, nós temos parte considerável da cidade, bairro do Parque, Medianeira, que acabam seu esgoto lá dentro, bairro industrial. Então, o que se pressupõe? Olha, é uma reserva técnica, vamos trabalhar num plano de despoluição desses mananciais, vamos fazer a recuperação, pelo menos da mata ciliar, vamos evitar invasões, vamos avaliar o tratamento de esgoto das residências, do que está ali, vamos financiar, até como é ao vivo, né? Teve um simpósio que eu participei de tratamento de esgotos em Curitiba esse ano passado, que se trouxe um caso no Paraná, de um pagamento de serviços ambientais, um programa de pagamento de serviços ambientais que recuperou a bacia de captação de uma barragem. E eles mostraram com números de que, após o investimento inicial, a economia que se tinha no tratamento de água pagou todo o plano de pagamento de serviços ambientais, recuperaram nascentes, a área que o produtor foi prejudicado, ele era remunerado nos mesmos termos que se plantasse milho, dava tantos sacas por hectare, ele era remunerado. Então, a qualidade da água justificava uma baixa custo no tratamento. Então, são esses pontos que a sociedade tentou levantar, mas que não tinha e não tem hoje planejamento específico, né? Nem para Julieta e nem para o Burati. Nada.
Nenhum dos dois. Pancoto, por causa da hora 6, o que o senhor acha mais importante? A pergunta para o Márcio e também para o Gustavo. Qual é o recado para a população, no caso, e o que esse grupo está pleiteando o que agora? Não, olha... Ou vocês vão esperar a prefeitura, o prefeito Jonas, passar todos esses pedidos, olha, a decisão é essa, e aí vocês, os senhores, começam a... Não, o que a gente espera, Rogério, é que o poder público ouça realmente aqui agora, se o estudo será feito pela universidade e espero que tenha apoio das entidades que aqui se propuseram inicialmente a fazer essa discussão e propor para o poder público as medidas que são necessárias para garantir que a população tenha água sejam de fato levadas a sério. Porque senão quem vai sofrer duramente aqui será a população de Farroupilha, entendeu? Então, se o poder público municipal tiver a dignidade de ouvir e realmente colocar em prática aquilo que o estudo que vai ser feito, ouvindo as entidades e ouvindo, entendeu? A possibilidade de errar é pequena e garantirá para gerações futuras água. Acho que é fundamental isso. Não tem outra coisa a não ser realmente um planejamento sério, responsável, que possa, de repente, dar as diretrizes de quem assume a água, qual é o caminho que deva seguir. Enquanto o senhor particularmente defende uma CPI da Corsan na Câmara de Vereadores e também sobre a municipalização. Olha, eu pessoalmente sou a favor da municipalização da água. Eu acho que a municipalização é uma área, por exemplo, a água é um setor altamente lucrativo. A Corsan levou muito dinheiro daqui de Farroupilha, entendeu, né? E a gente tem um exemplo aqui de uma experiência da autarquia de Caxias do Samay, de quão pródiga é aqui, vizinho da gente, aqui a questão da municipalização. Acho que a CPI da Corsan já devia ter sido aberta, porque realmente a Corsan foi negligente, e foi negligente também porque o poder público realmente não cobrou, não exigiu, devia ter sido ajuizado, podia ter ido para o Ministério Público, devia ter batido o pé firme. Não bateu. E por isso que nós estamos nessa situação triste hoje de enxergar totalmente a represa do Borate abandonada, né? A situação da água realmente deixando a população de Farroupilha com as orelhas em pé. Márcio. Rogério e ouvintes, eu acredito que a CPI não se perde nada com a CPI. Muito pelo contrário, se vai ganhar. Conhecer mais profundamente o que aconteceu, as justificativas de por que a Corsan não fez o que se comprometeu a fazer lá no contrato assinado em 2000 e alguma coisa, né? Isso faria com que também ficasse tudo mais claro, né? Eu não tenho opinião formada sobre a municipalização ou não. Acho que esse estudo embasaria muito uma opinião minha. Mas eu acredito, Rogério, que é fundamental que os presidentes das associações de bairro, das associações comunitárias do interior, que a UAB participe dessa discussão, desses trabalhos. Porque nós entendemos que a população, ela está preocupada em ganhar a vida, né? O dia a dia, muitas vezes ele é estressante, e tendo água lá na torneira, eu vou tocando a minha vida. Mas os representantes das entidades e das associações de bairros, eles têm que estar presentes nessa discussão para poder eles, enquanto representantes, defender as pessoas do bairro ou das comunidades. Então, nós precisamos que essas pessoas se empoderem desse assunto para chegar junto ao poder público. Vamos escutar o estudo, vamos ver o que acontece. E aí, como diz o Pancoto, as entidades já propuseram e tem equipe técnica trabalhando nesse assunto, que também esse estudo ouça e o poder público municipal ouça essas entidades para podermos aí dar um futuro de qualidade para os nossos descendentes, Rogério. Eu já estou do meio para o final, né? Uma boa parte da população aqui de Farroupilha, ela já é idosa, mas e aqueles jovens que estão nascendo hoje, aqueles de 20 anos, né? Quanto tempo eles vão ficar depois sem água potável de qualidade? Ou onde vão procurar água? Então, isso é muito importante. Mas só um detalhezinho com o interior, aquele problema da Corsan, lá com o Salto Ventoso, com aquela região do Arroio, enfim, que eles largam dejetos seguidamente. Parou?
Eu não recebi mais reclamações sobre esse assunto, tá? Isso chegou no Ministério Público, fizeram umas adequações, mas eu não recebi mais reclamações dos moradores daquela região. Como eu disse, muitas vezes isso passa despercebido, se é longe de casa, né? Não tem ninguém que olha, mas certamente em algum nível de lançamento de dejeto acontece. O Gustavo, que está lá mais próximo, deve saber mais informações sobre isso, Gustavo. Bom, sobre esse assunto, ocorreram obras lá na estação, no anexo, né? O que foi feito? A Corsã executou algumas lagoas de lodo. O que é? Basicamente um açude sem impermeabilização e estão depositando o lodo do tratamento de água nesses açudes. Periodicamente eles retiram com máquina e eles têm uma infiltração praticamente da água residual no próprio solo. A gente já discutiu isso até no Fórum de Entidades, no Conselho do Meio Ambiente, que não seria o de fato adequado para um quesito ambiental. Se um associado do Márcio lá tiver 2 vacas, fizer um buraco e jogar o esterco dentro, ele é multado, muitas vezes até pior, né? E temos esse problema ainda ativo. No Conselho do Meio Ambiente... Os produtos são de tratamento são de classe 1, né? É sulfato de alumínio, polímero. Esse assunto foi debatido no Conselho do Meio Ambiente já algumas vezes e tinha até 2026 para resolver a questão. Na época, a Corsã, ainda estatal, indicou que ia fazer uma citação de que recuperasse essa água, que são 270 metros cúbicos dia, na época. Então não é um volume pequeno, né? Ia recuperar... Polui o rio, mas polui o solo. Temos outros problemas e que muitas vezes a gente não tem as respostas que... Só para fechar uma frase, enfim, o que o senhor gostaria que acontecesse? Eu acho que a questão da água é uma questão estratégica e central para o município, né? Água e saneamento. Então, trazer um pouco do que a gente tratou no Fórum das Entidades, que é o momento que a gente viu... os vereadores se envolvendo, as entidades se envolvendo, a gente segurou essa renovação de contrato. Boa parte dos problemas que foram relatados aqui de falta de água, dificuldade de manutenção, a gente está vendo nas notícias, inclusive em municípios que já assinaram o contrato, né? E seria o momento do município fazer um contrato de saneamento impondo seus termos, impondo que esta barragem deve ser recuperada com base na tarifa, o tratamento de esgoto deve ser feito nesses termos, neste degrau, vamos fazer isso no início e progressivamente de outra forma avançar. Aqui, Gustavo, até né? o assunto também já foi colocado, porque da forma como apresentaram o contrato para a Farroupilha assinar, quem está dando as cartas do jogo é a empresa contratada, que Farroupilha dê as cartas. Exatamente. Imponha penalidades claras, não cumpriu o contrato, multa. Não cumpriu de novo, multa. Não cumpriu a terceira vez, o contrato é rompido, né? Ter termos efetivamente. No contrato proposto, o município não figurava nem mesmo como fiscal do contrato. Então nós temos uma dificuldade clara, fica na mão de uma agência reguladora. Nem fiscalizar. Né? Nem fiscal do contrato, o município não figurava naquele contrato. De toda. Então são pontos que eu acho que, né, criar estudos e chegar num contrato que de fato Farroupilha detenha. Gustavo, para ti, municipalização. Eu não tenho uma posição sobre isso. Eu acho que nós dependemos de ter dados técnicos de saber quanto isso vai custar. Falo, melhorar sistemas de água e implementar esgoto, de que forma isso deve ser feito. E aí, tendo números, eu acho que essa discussão tenderia a vir depois, né? Porque vamos ter capacidade de investir, qual é os números, quais são as cifras, né? A gente está dando tiros no escuro nesse assunto sem isso. Os três que estão aqui, o Gustavo, o Pancotto e o Márcio, os senhores têm informação de quanto a Corsã fatura mês em Farroupilha? Informações do Rui. Quem é o Rui? Rui, que trabalhava na prefeitura, Rui, topógrafo, né? Que trabalhou com o saneamento, estava em torno de 40 milhões, algo assim. Mês? Se eu não me engano, sim. Mês. 40 milhões mês. Senhores, muito obrigado aí. O assunto está na pauta. Vocês estão se envolvendo com a audiência pública de quarta-feira ou vão apenas estarem presentes, hein, Márcio? Nós somos convidados a participar. Estamos convidados a participar. Vamos É participar. a Câmara que está chamando? Câmara. Sim. Então tá legal.